Olá, Isabelle Melissa, terapeuta complementar e acupunturista, e hoje eu quero falar sobre os fatores que levam um ser ao adoecimento. São dois fatores principais, sendo os fatores externos, que estão muito relacionados aos fatores climáticos principalmente, e os fatores internos. E hoje a gente vai ficar com os fatores internos. E o que são esses fatores internos? As nossas emoções, né? Então, toda vez que eu sinto algo e eu não direciono essa emoção de uma forma saudável, eu tento controlar essa emoção, né? Ou eu dou vazão para essa emoção de alguma forma. Normalmente a gente controla. Então, para não demonstrar e não saber o que fazer com essa emoção, principalmente porque a gente também não foi educado a sentir. A gente não sabe nomear o nosso sentimento. Isso seria uma coisa muito importante, as crianças a nomear essas emoções, porque isso depois, mais tarde, fica muito mais fácil da gente lidar com tudo isso, né? Mas então, quando eu não sei nomear, eu não sei essa emoção e eu tento controlar, né? Eu tento segurar isso no meu corpo, isso pode gerar o quê? Uma estagnação. E essa estagnação, com o tempo, pode levar sim ao adoecimento. Primeiro, a gente fica no nível muito sutil, né? A gente costuma falar que é um nível energético, porque essa doença ela ainda não aparece em exames médicos, não aparece a nossa medicina não consegue diagnosticar, porque ela está muito relacionada a sintomas como insônia, opressão torácica, leves enxaquecas, que mais? Tensão musculares é muito comum, né? Porque a gente segura essa emoção no nosso corpo, então o nosso corpo vai ficando cheio de tensões, né? E aí, se nesse nível ainda, quando a gente chegar nesse nível mais energético, a gente não cuida, a gente não dá atenção para essa emoção, ela passa por uma segunda fase que a gente fala que é a sintomática. Sim, aí os nossos órgãos já começam a aparecer alguns sintomas mais relacionados ao órgão. Então é quando eu começo a sentir muito problema digestivo, eu tenho muito problemas urinários, problemas respiratórios, só que nessa fase eu também não tenho um diagnóstico, porque ele ainda não é detectado pelos exames, né? E aí, se eu não cuido nessa fase, o que acontece com tudo isso? Ele passa a ser um problema disfuncional, e aí nesse momento sim, ele vai ser diagnosticado porque ele já cometeu um órgão, né? Então, o que a gente costuma dizer? Que antes de chegar, principalmente antes de chegar na segunda fase, o ideal é que a gente lá na primeira fase já começasse a cuidar dessas emoções. E aí, como é que eu posso cuidar dessa emoção? Fazendo terapia, né? Por que as terapias corporais neste momento é muito importante? Porque além de você falar sobre o que está te angustiando, você também vai tratar o seu corpo. Quando eu aplico uma técnica corporal, eu estou dando espaço para que o seu corpo sinta, para que ele direcione aquela emoção que de repente ficou acumulada em algum ponto de dor, algum ponto de tensão, né? Então, quando eu faço uma prática corporal, seja uma massagem, seja uma acupuntura, ou até mesmo as ventosas, eu estou dando espaço para aquela energia que estava estagnada circular naquele corpo e de desequilíbrio entrar em equilíbrio, então de saúde, de doença se tornar saúde. Então é isso que as terapias complementares fazem. E as terapias como a aromaterapia, os florais de bar, elas vão atuar no nosso mental. Então imagina você ter uma associação de um espaço de fala, de terapia corporal e de terapia mental, né? Como os florais e como a aromaterapia. Então, o seu corpo vai ser bem cuidado e as suas emoções também. Então, querendo saber um pouco mais sobre o meu atendimento, é só você mandar, eu vou deixar o contato aqui abaixo para que você possa me chamar através do meu WhatsApp. Espero por vocês.